Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso evento. Queria muito agradecer a cada um de vocês que está dedicando esse sábado à tarde para estar aqui conosco aprendendo um pouco sobre o nosso trabalho de capelania. Muito obrigada a todos. Gostaria também depois de fazer os agradecimentos a quem está nos assistindo online, então muito obrigada também por estarem conosco, é um prazer poder estar aqui com vocês. Eu gostaria primeiramente de chamar a Carol, a diretora aqui do Seara do Mestre, que nos cedeu essa casa com tanto amor para nos receber nesse evento. Então a Carol vai fazer a nossa prece inicial e a gente já vai acompanhar aqui e iniciar o evento, tá bom? Muito boa tarde a todos. Ela já desejou já mostrou toda a alegria de todos nós por termos vocês aqui. Em nome, então, de toda a equipe do Seara do Mestre, nossa casa bendita, nós agradecemos a presença de todos. Principalmente, nós agradecemos a oportunidade de recebermos aqui a AME, que, sem dúvida nenhuma, com os seus estudos, com as suas pesquisas, estão transmitindo a todos nós aquilo que a própria doutrina espírita nos ensinou, que a ciência viria um dia comprovar tudo o que estava sendo dito naquele momento. E é o que está acontecendo. Agradecemos a equipe da capelania por ter nos dado essa oportunidade de recebê-los, pelo fato de que eles são exatamente o exemplo que o nosso mestre nos ensinou. Dar ao próximo aquilo que nós gostaríamos de receber. Eles são o exemplo da verdadeira doutrina do Cristo Jesus. E é por isso que nesse momento nós vamos abrindo o nosso coração para recebermos também toda a espiritualidade, as equipes espirituais que acompanham a AME Piracicaba, que acompanha a capelania espírita, hospitalar espírita, que acompanha o nosso grupo Seara do Mestre. Sabemos da presença desses irmãos já desde muito antes de aqui chegarmos. No entanto, é necessário que nós possamos elevar os nossos corações, silenciar os nossos pensamentos, para nos ligarmos a toda essa equipe espiritual que, com um sorriso no coração e com os olhos voltados para nós, envia sobre nós uma luz muito intensa que alcança o nosso coração, alcança todas as células do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, mas principalmente alcança o nosso espírito através da nossa mente desperta pelo amor de Jesus. Sentimos a presença do nosso Mestre junto a nós, porque estamos aqui em seu nome. E através de tudo que ele nos ensinou, nós buscamos dele também o maior ensinamento para a nossa ligação com o nosso Pai Criador. E dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Que possamos ter então um dia abençoado, iluminado e protegido durante toda a tarde de hoje. Graças a Deus.
Muito obrigada, Carol, por nos recepcionar tão bem com essa prece tão linda. Então, nós aqui da capelania, nesse momento, vamos iniciar os nossos trabalhos. Então, quero saudá-los a todos novamente e é com grande alegria que damos início a este evento. Quero dar boas-vindas a todos os presentes aqui conosco que tornaram esse momento ainda mais especial. E um caloroso cumprimento aos nossos colegas que estão nos assistindo de forma online. Sejam todos muito bem-vindos. A participação de vocês é extremamente valiosa e estamos felizes por estarem conosco, mesmo que à distância. Lembrando que esse evento está sendo transmitido ao vivo pelas plataformas do YouTube e Instagram. Então, se vocês quiserem compartilhar com os amigos o link, é só procurar a AME Piracicaba no YouTube, que o evento está sendo transmitido ao vivo. Hoje estamos aqui, amigos, para celebrar os 14 anos de capelania hospitalar espírita em nossa cidade. O objetivo principal desse evento é compartilhar informações sobre como funciona esse abençoado trabalho e, quem sabe, inspirá-los a embarcar nessa jornada de amor e atendimento fraterno ao nosso próximo, especialmente aqueles que enfrentam momentos de enfermidade e estão nos leitos dos hospitais. Tenho certeza de que esse evento trará conhecimento, experiências e, acima de tudo, fortalecerá nossas conexões. Gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão à Seara do Mestre. Agradecemos imensamente por nos acolher e por abrirem suas portas para a realização desse encontro. E estamos muito gratos por toda a infraestrutura e apoio que foram oferecidos a nós. Agradecemos também pelas doações recebidas de fraldas que serão doadas às entidades mais necessitadas, né? Então, agradeço a cada um as fraldas que trouxeram. Mas vocês também receberam uma ficha de inscrição na entrada, tá? Essa ficha de inscrição, fiquem tranquilos, será passado informações melhores sobre o preenchimento e como ela funciona na hora que a nossa Marilene Cruzantin fizer a sua apresentação. Além disso, estamos vendendo aqui na entrada do salão o livro A Voz do Coração. Lindas histórias de capelania espírita dentro dos hospitais. No final do evento, faremos um sorteio. Então, cada um recebeu uma mensaginha com um número. Então, guardem a mensaginha e aguardem que faremos o sorteio do livro no final. Lembramos que os livros serão sorteados apenas para aqueles que estiverem aqui presentes conosco. Pedimos também imensamente que verifiquem seus celulares e coloquem no modo silencioso para não atrapalhar o andamento dos nossos trabalhos. Após cada apresentação, nós abriremos para perguntas. Essas perguntas serão colocadas em pranchetas e os nossos colegas da capelania estarão passando para vocês colocarem as suas dúvidas, que todas elas serão realmente respondidas. Tá? Depois de cada apresentação, a gente terá um tempo para que todos possam se hidratar e usar o toalete. Tá? Lembramos que nós temos banheiros aqui em cima e banheiros no andar de baixo também. Para encerrar o evento de forma especial, preparamos um delicioso café que será servido no final do evento. Tá? Dessa forma, deixamos a melhor parte para o final, permitindo que possamos confraternizar e trocar experiências em um tempo maior, sem atrapalhar o andamento das palestras. Aqui nossa agenda de hoje, passaremos aqui os nossos trabalhos, iniciaremos com a palestra do Dr. Alexandre, e espero que vocês aproveitem o evento, tá? Vou falar um pouquinho do Dr. Alexandre. A Dr. Alexandre é um cirurgião do aparelho digestivo formado pela Unesp, mestrado na Unifesp, doutorado na Unicamp, pós-doutorando na Unicamp também. Hoje ele é presidente da AME Piracicaba, então nós devemos muito porque a capelania trabalha em conjunto com a AME. Coordenador do Núcleo de Capelania Espírita da AME Brasil e membro do Departamento de Solidariedade da AME Brasil. Dr. Alexandre, seja muito bem-vindo e o púlpito é todo seu.
der certo, a gente vai no tradicional. Acho que tá meio... Teste, som. Teste, som. Boa tarde a todos. Hoje é um dia de grande emoção para todos nós que trabalhamos dentro desse universo, dentro da possibilidade que o plano espiritual nos permitiu, que é o trabalho de capelania espírita nos hospitais. Uma grande alegria podermos estar nessa casa e abraçados e acolhidos por todos vocês. Como foi mencionado, 14 anos se passaram. Esse trabalho, ele é fruto de uma gestação dentro das AMES, inicialmente dentro da nossa AME aqui em Piracicaba. Mas como toda gestação, ela se inicia no plano espiritual. E nós somos pequenos trabalhadores, singelos trabalhadores, que tivemos a permissão para carrear, para levar esse trabalho gestado nesse período do nosso retorno aqui ao solo terreno. Eu gostaria de dizer que o surgimento, o nascimento das AMES, das associações médico-espíritas, se fizeram no coração do nosso Mestre Jesus. E tiveram como patrono espiritual, e nós o temos, Dr. Bezerra de Menezes. Esse ano são 30 anos da Associação Médica Espírita no Brasil. E nós temos a oportunidade de participar do MEDNESP, que é o maior congresso de saúde e espiritualidade do nosso planeta. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de se inscreverem para participar presencialmente, que vai ser realizado agora em junho em São Paulo, existe a possibilidade da participação online para mesas específicas. E é interessante que todo MEDNESP tem um título que carreia o MEDNESP, e nesse ano comemorativo dos 30 anos, servir para curar-se. Então, muitas vezes a gente imagina que o nosso trabalho de exercitar o nosso voluntariado é em benefício do próximo. Claro que de uma maneira mais singela e um pouco mais restrita, realmente é benefício do próximo, mas para que nós nos curemos, né, das nossas chagas, das nossas dívidas, dos nossos débitos, é importante nós interiorizarmos algum grau de conhecimento e manifestarmos de maneira amorosa. Então, nós devemos servir para nos curar também. Todo ano, quando nós temos o nosso evento da capelania, a gente procura trazer algo diferente. Então, esse ano eu trouxe algo diferente dos anos anteriores. Eu gostaria de trazer um relato de caso que foi publicado no primeiro MEDNESP em 1995, publicado no Boletim Médico Espírita, pelo presidente da Associação Médica Espírita do Espírito Santo à época. Então, o caso se inicia, é uma criança, um menino, que nasceu em Espírito Santo. Aos 4 dias de nascimento, de parto normal, ele começou com vômitos incoercíveis e distensão abdominal. As imagens são ilustrativas, as imagens não são da publicação, só para facilitar o nosso entendimento. Exames iniciais foram feitos e se identificou que essa criança tinha uma malformação intestinal, uma agenesia, a falta de uma parte do trânsito intestinal.
Foi feita uma reconstrução do trânsito intestinal, ela teve uma boa evolução e teve uma alta hospitalar 15 dias após. Então, a historinha dela começa com 4 dias de nascimento. 4 meses após, ela teve um quadro pulmonar. Tosse produtiva, febre, queda do estado geral, teve mais uma internação, mas ela saiu bem 7 dias após. Aos 13 anos, datando em fevereiro de 1993, ela voltou com um quadro abdominal importante de dor, vômitos incoercíveis que não se controlavam e distensão abdominal mais uma vez. Ela precisou ser internada no Hospital Universitário lá em Espírito Santo. Só reforçando, ratificando, esse é um caso verdadeiro. Exames complementares foram feitos e ela estava com um quadro de abdômen agudo que nós classificamos como obstrutivo, por obstrução intestinal. E necessitou de um procedimento cirúrgico abdominal para a liberação de algumas aderências e também de bridas relacionadas à primeira cirurgia. Ao todo, a partir de então, aos 13 anos de idade, ela teve 7 procedimentos cirúrgicos abdominais. Ela desenvolveu um quadro de peritonite difusa, ou seja, de contaminação da cavidade abdominal. Precisou realizar drenagem de abscesso subfrênico, próximo do diafragma, lavagem da cavidade abdominal, ressecção de alça intestinal, enteranastomose, que é a união dessas alças. A presença desses termos técnicos, a gente vai depois linká-los mais para frente, porque isso faz parte do universo dos hospitais. Para quem se voluntariar para ser capelão, a gente vai começar a ter a necessidade de alguns termos mais simples, mas a gente vai precisar ter esse conhecimento desse universo. Então, 7 cirurgias, ela evoluiu com septicemia, ileostomia, quer dizer, a parte do intestino delgado, do intestino fino, que é o íleo, precisou ficar para fora, toracotomia, drenagem de empiema do pulmão, do lado esquerdo. Então, com 13 anos, ela já participou de um grande sofrimento do corpo físico. E internada no hospital universitário, como eu mencionei. Depois de meses, no estado grave, desnutrição, anemia, a família já estava muito desesperançosa. A equipe médica, apesar de todos os esforços nessa junta, e mais uma vez dentro de um hospital universitário, os familiares resolveram procurar um grupo espírita, o grupo espírita Irmã Clotildes, lá no Espírito Santo. A partir dessa solicitação de auxílio ao seu filho em sofrimento físico, pedindo autorização médica para início das visitas no hospital e, consequentemente, um acompanhamento espiritual, mas também solicitaram a orientação dos mentores da casa e também os mentores da Associação Médica Espírita do Espírito Santo, para tentar auxiliar de maneira mais plena, mais integral essa criança. A primeira visita começou em 9 de agosto de 93, lembrando que esse retorno da sintomatologia da criança foi aos 13 anos e em fevereiro, ou seja, 6 meses após. Então, lembrem que os mentores auxiliaram a visualização dessa criança de maneira mais plena, Identificaram que era um irmão que estava tendo a oportunidade de resgatar os seus débitos. Foram traficantes de escravos para o Brasil em navios negreiros e deixavam a todos sofrer de fome, desidratação nos porões dos navios. Entendeu-se então que era um processo de resgate e necessariamente nesse retorno ao solo terreno era necessário que a sua formação embrionária fosse modificada para esse resgate. Então, essa malformação intestinal foi, através do planejamento reencarnatório,
estipulada para que esse nosso irmão pudesse passar pelo aquilo que ele precisava passar. No processo recente, muitos espíritos vingadores, essa é uma descrição ipsilíteris do texto, né? Iniciados na magia, começaram a manipular o centro gástrico dessa criança. E é interessante algumas consequências visualizadas nesse intercâmbio mediúnico, porque a partir disso aumentou-se o peristaltismo intestinal, ou seja, a movimentação intestinal. Dificultou-se a absorção de alimentos e também adulterando a composição química e a melhor efetividade dos antibióticos. Só para a gente possa entender um pouquinho essa interface da possibilidade de um paciente dentro da internação hospitalar. O que foi sugerido pelo plano espiritual? Que se iniciasse um tratamento espiritual através de passes. Eu fiz questão de deixar um mais aqui, que é uma somatória. Então, passes mais a água frutificada, leitura edificante, tratamento de desobsessão, tanto nas reuniões mediúnicas da AME Espírito Santo, como nas reuniões mediúnicas da própria Casa Espírita, Irmã Clotildes. Orientou-se a família, a partir de então, eles se motivaram a frequentar a Casa Espírita e houve uma mudança repentina, sem explicação da medicina terrena, mais uma vez escrito ipsilíteris nesse artigo no Medinesp de 95, e concluindo 6 meses de internação, após esse auxílio do plano espiritual, e em especial também auxílio nesse forte processo obsessivo na fisiopatogenia da doença, essa criança teve alta hospitalar. Em suma, o auxílio da medicina terrena é fundamental. A medicina vem evoluindo com o auxílio do plano espiritual, do nosso Mestre Jesus, médico dos médicos. Então, todos os avanços diagnósticos, tecnológicos, novas abordagens terapêuticas vêm acontecendo com a permissão do plano espiritual e auxiliado pelos médicos que são pesquisadores, cientistas, se dedicam ao estudo e ao tratamento humanizado. Então, esse caso ilustra que, apesar de todos os esforços dentro de um hospital universitário, essa criança não teve uma evolução positiva. Pelo contrário, ela estava evoluindo quase para um desencarne. E com o auxílio do tratamento espiritual, nós vamos ilustrar um pouco mais, todo esse caminhar, né? A família está chegando à casa, a Casa Unida AME solicitando a permissão para visita no hospital, tudo isso nos faz lembrar o trabalho da Capelania Espírita. Acho que temos algum celular. Então, como uma outra parte do que nós gostaríamos de conversar, os primórdios do trabalho de capelania, nós sabemos que tem visitação de médicos, trabalhadores espíritas nos hospitais há décadas. Isso publicado inclusive no nosso artigo, desde a década de 50. A diferença do trabalho de capelania é que é um trabalho que ele foi gestado na AME e nas AMES, dentro de um protocolo de organização, de visitas, de abordagens, de condução, de reflexões e de estudos. Então ele envolve a doação de amor incondicional. Claro que inicialmente nós objetivamos levar o melhor tratamento espiritual, envolto em grande amorosidade, aos necessitados, mas se a gente for lembrar o tema do Medinesp, servindo, nós vamos ter a possibilidade de curar um pouco das nossas mazelas.
É algo interessante porque o Dr. Bezerra de Menezes, ele buscou na sua existência, na sua passagem terrena, algo que, se vocês foram ver nos relatos, algo que não foi muito fácil, que é unir todos os espíritas dentro de um mesmo ideal. Então, o trabalho de capelania, ele permite que todos os trabalhadores de diversas casas espíritas se unam pelo mesmo ideal. São reencontros de almas, a gente sabe que são reencontros verdadeiros, transpondo os muros das casas espíritas, porque existe a possibilidade do doente pedir auxílio na casa espírita, existe a possibilidade do familiar pedir, mas aquele que está no hospital, muitas vezes, ele não tem acesso a esse auxílio, né, que fica muito distante. Levar o que a gente chama de terapêutica complementar a medicina da Terra, que é a medicina suprema, complementar, por quê? Levando leitura edificante, imposição e passe magnético e, quando possível, fluidificação da água do enfermo e também atingindo de maneira positiva os familiares próximos. A gente sabe que o resgate, muitas vezes, existem interconexões entre aquele que está em sofrimento e a sua família. Os voluntários, eles têm que ter um entendimento que são espelhos da doutrina espírita na sua visitação no hospital, e como essa ilustração do Dr. Bernardo, esses voluntários não devem ter uma identificação ao rosto, não deve haver uma personificação. Pelo contrário, tendo o conhecimento da importância que eles vão estar levando os conhecimentos da doutrina espírita. Pré-requisitos desse trabalho: que o voluntário tenha um curso básico dentro da doutrina espírita, um curso completo de passes, curso completo de médiuns, e muitas vezes se questionados, puxa, mas diferentemente de outras filosofias religiosas, existe um curso de teosofia, teoricamente quem faz esse curso estaria mais preparado, que duraria em torno de 3 anos. Se a gente for refletir a respeito dessa somatória de cursos, habitualmente estaria também em torno de 3 anos entre toda essa formação espiritual. Não estou com esses pré-requisitos, não há problema nenhum. Comecei, estou no meio, continue, depois a Edeli e a Marilene vão falar alguns detalhamentos em relação a isso. Hoje é a possibilidade de algo introdutório, mas é claro que os voluntários deverão passar por uma entrevista para que a gente possa identificar de maneira mais clara o perfil, não somente dentro do trabalho hospitalar, mas o perfil psicológico, entre os outros detalhes. Haverá um curso de capacitação teórica e prática após desses voluntários que passarem por essa etapa. E um complemento prático. O tema da nossa conversa de hoje é que a capelania é amor e ciência juntos. A própria Carol comentou que a doutrina espírita ela é baseada num pilar importantíssimo de ciência. É uma fé raciocinada, né? Não é imposta. Então, vocês devem ter recebido os folders, tanto da capelania, que é o folder branco, como o folder azul da ANE. Chegando em casa, leiam, porque existem informações muito válidas para que a gente possa ter conhecimento de alguns detalhamentos. Dentro desse nosso caminhar de 14 anos, nós tivemos a possibilidade de integrar o trabalho voluntário ao trabalho de doação espiritual e a ciência. Nós fizemos uma publicação que foi em 2016, fazendo um recorte de 1 ano desse trabalho, onde foram atendidos quase 2.200 pacientes, quase 7.500 visitações em 1 ano. E esse trabalho, ele teve uma plataforma de pesquisadores, 37 leituras e 5 citações. O segundo trabalho, que foi o último, 2018, já abrangendo 5 anos de trabalho
da capelania, ele é um trabalho bastante interessante, porque também está descrito, ambos vocês encontram traduzidos em português, é só encontrar no folder essa possibilidade. 5 anos foram quase 14 mil pacientes atendidos, quase 42 mil visitas realizadas, com 80 leituras por pesquisadores e 3 citações desse trabalho, ou seja, o trabalho ele foi feito aqui em Piracicaba. Essas publicações foram baseadas dentro do trabalho dentro do Hospital Unimed em Piracicaba, mas a gente vai ver um pouco mais adiante que eles não ficaram restritos aqui em Piracicaba. Eu trouxe um recorte desse último trabalho de 2018 para que a gente possa ter a certeza, os voluntários, quando batem a porta dos quartos hospitais, eles se denominam como capelães espíritas. Se denominando como capelães espíritas, houve um percentual de aceitação de quase 98% de católicos, 80% de evangélicos, 89% de outras denominações religiosas. Ou seja, quando nós temos o receio que esse trabalho possa ter alguma restrição, muitas vezes esse receio está dentro de nós. Como eu disse anteriormente, esse trabalho percorreu não somente aqui em nosso país, o Brasil, mas ele foi lido na Polônia, em Portugal, Irã, Porto Rico, Nigéria, mais uma vez, por pesquisadores. Então, para que a gente possa entender que esse trabalho ele pode ser levado mais longe, para um maior número de pessoas e pesquisadores, para que possam ter essa familiarização desse trabalho. Vocês vão encontrar outras informações do folder azul que eu comentei. E é importante que a gente tenha um entendimento que, como possível voluntário, os capelães, tendo seu desenvolvimento mediúnico equilibrado, ele pode ser uma ponte para o assistido, que está lá no hospital em sofrimento. Levando o que a gente vai discutir na segunda apresentação, algo que a gente chama de coping, que é uma rede de suporte, tanto religioso como espiritual, em situações de enfrentamento da vida. Podendo levar consolo, esperança, que é muito importante, mas também levando o que a gente chama de terapêutica complementar e espiritual, que está descrito até em tese de mestrado. A gente pode encontrar essa terminologia, que é levar a leitura edificante, o passe magnético, a imposição de mãos, a fluidificação de água quando possível, de maneira complementar, mais uma vez, a terapêutica médica terrena, que é suprema, mas ela necessita de um complemento. Tendo a possibilidade de religação do assistido com Deus, através do que a gente chama de religiosidade intrínseca, eu vou comentar na segunda apresentação, porque não é infrequente, independente de ter uma religião ou não ter uma religião, a depender do grau de adoecimento, de ter uma revolta contra Deus. E, consequentemente, levar um pouco de conhecimento do Espiritismo e até da espiritualidade. Esse trabalho, como eu comentei, ele foi gestado no plano terreno na AME, mas ele é orientado pelo plano espiritual. Aqueles que fazem parte desse grupo de voluntários participam conosco em reuniões mensais da AME, vendo percepções, dificuldades, impressões mediúnicas, discutimos temas relevantes e edificantes. Também são convidados a participar conosco dentro da AME, das reuniões semanais, às quartas-feiras, através dos estudos da obra de André Luiz, e também sobre outros temas, como suicídio, terminalidade da vida, aborto e tantos outros. Nós entendemos que essa interface, a Associação Médica Espírita e Voluntários da Capelania, ela é muito importante, porque nos possibilita trazer o que nós temos de busca de conhecimento da visão médica espírita, além dos conhecimentos médicos terrenos. Em pacientes que muitas vezes vão estar na UTI,
necessitam de cuidados específicos de controle de comissão de infecção hospitalar. Então precisa ter um aprimoramento, um conhecimento. Não é chegar no hospital, estar percorrendo os corredores de maneira insegura. Nós sabemos que os voluntários podem atender recém-nascidos, idosos, pacientes graves, que estejam com um quadro secular de derrame, de AVC, quadros pneumônicos, tentativa de suicídio, situações de terminalidade da vida e tantas outras situações de importância. E eu gostaria de finalizar essa primeira apresentação convidando a vocês a, como foi comentado inicialmente pela Érica, adquirirem essa obra, que é uma obra que ela está com a participação de vários capelães sobre a experiência dentro do universo dos hospitais, e ela está aqui hoje nessa casa para que vocês possam ter essa oportunidade. O sorteio no final, ele é singelo para ele ser retribuído para uma outra pessoa, mas não deixe de adquirir essa obra. Eu ficarei à disposição. Nós vamos fazer uma dobradinha já para a segunda apresentação. Eu ficarei à disposição ao final das duas apresentações para perguntas. Todos bem? Como comentei, todo ano a gente tenta fazer algo diferente. Esse ano a gente pensou em algo diferente. Temas de importância, mas ministrados nessa nossa relação desse período da tarde, não tão extensa do ponto de vista de relógio terreno. Então é uma experiência diferente. Então, nosso segundo tema, para que a gente possa também pensar a respeito, é sobre saúde e espiritualidade. Lembrando mais uma vez, saúde e espiritualidade. Tenho interesse, tenho vontade, estou despertado a ter um horizonte mais amplo. Ainda há tempo de vocês participarem online do Medinesp, que vai ser em junho. E mais uma vez, o maior congresso do nosso planeta de saúde e espiritualidade. De servir para nos curar. Nesse congresso, nós vamos ter um espaço do trabalho de capelania, como vem ocorrendo desde 2013, a nossa primeira apresentação. Nós temos sido presenteados, porque todo o Medinesp são inúmeros temas, inúmeros palestrantes extremamente capacitados, mas de alguma maneira o trabalho de capelania, todo o Medinesp ainda tem tido um espaço para que nós possamos falar e discutir. Eu gostaria de reforçar para vocês que dificuldades da vida são inerentes à vida terrena ou na pátria espiritual, né? Sem as dificuldades a gente não teria o ímpeto ou não seríamos impelidos a progredir. Só que dificuldades existem. Por outro lado, nós jamais estamos sozinhos. Quer seja pelos amigos terrenos, a gente sabe que são muitos, às vezes antigos, às vezes novos, às vezes encontros, às vezes reencontros, mas o nosso Mestre Jesus, com toda a pleiade de espíritos que nos auxilia, está sempre do nosso lado, quer seja em momentos de adoecimento, quando estamos na posição de doente, de paciente, de enfermo, de assistido, e quer seja para nós, quando estamos na posição e na permissão do plano espiritual de retornarmos a solo terreno como médicos. Então nós precisamos desse auxílio. Muitas vezes a gente pensa sobre estar saudável, né? O que é estar saudável? Estar saudável, até a década de 90,
era ter uma situação de completo bem-estar físico, mental e social pela Organização Mundial de Saúde. Então eu tenho que estar bem fisicamente, mentalmente, nas minhas relações sociais. Só que houve uma inserção em 1998 de uma consideração extremamente importante. Duas modificações. Primeiramente, não somente o estado completo, mas agora dinâmico nessa corda bamba da vida. Então, os problemas surgem, eu estou lá caminhando, posso cair ou posso não cair. Cair não tem problema nenhum, a gente só não pode ficar caído no chão, né? Tira a poeira, né? Vamos refletir, vamos levantar. Se não houvesse o cair, a gente não poderia exercitar o levantar. Bem-estar físico, mental, social, mas agora foi inserida a dimensão espiritual. Então, para eu estar saudável, eu preciso também abranger a dimensão espiritual. Quando nós vamos buscar, né, existem várias plataformas de pesquisa. O PubMed é uma das plataformas para pesquisadores da área de saúde, que é importante. Então, quando a gente vai buscar sobre religião, espiritualidade e saúde, será que existe alguma interconexão desses três itens? Religião, espiritualidade e saúde. Eu selecionei um período de 1980 até os dias atuais. Existem quase 9.800 trabalhos de pesquisadores falando sobre essa interconexão. Se vocês forem acompanhar nessas barrinhas, aqui 2020 está ilustrado, porque o maior crescimento das pesquisas em espiritualidade e nessas interfaces foram no período da pandemia. Então, vamos guardar. Existe relação de religião, espiritualidade e saúde? Quase 9.800 trabalhos de pesquisadores falando sobre isso. E se eu for buscar sobre espiritualidade e saúde, existe algum grau de pesquisa sobre isso? A gente vai ver que existe um grau quase que o dobro. 20.600 artigos da década de 80 até hoje. Então existe muita pesquisa sobre espiritualidade e saúde. Saúde, agora a gente tem um conhecimento diferente, integral, do corpo e da alma. Saúde mental, espiritualidade é importante? Ela é muito importante. Quase 6.000 trabalhos de pesquisa nessas décadas falando sobre a relação de saúde mental e espiritualidade. A gente está desenvolvendo o que André Luiz sempre nos suscita nas suas obras, né? Ele é muito curioso, né? Então, a gente vai colocando lá no PubMed. Eu quero pensar sobre essa relação. Existe? Então é isso que eu estou demonstrando para vocês, né? A cada slide eu coloquei possibilidades de conexões, né? Saúde mental e espiritualidade, existe trabalho, e assim por diante. Se eu for pensar em pessoas em cuidados paliativos, cuidados paliativos não são só os pacientes que têm algum acometimento oncológico, é o que mais a gente imagina. São os pacientes que têm câncer. A grande maioria sim, mas tem outras situações de terminalidade da vida em cuidados paliativos, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca e outras, que também necessitam de cuidados paliativos de terminalidade. 4.200 trabalhos nessas últimas décadas falando dessa interface, espiritualidade e cuidados paliativos. Somos um país religioso. Então, se a gente for ver esse censo de 2010, eu tentei incessantemente buscar o censo último, que seria de 2020, a cada 10 anos é um censo. Teve a pandemia, foi em 2022. Navegando pelo site do IBGE, ele não nos mostra o mesmo gráfico de 2010, mas eu trouxe um outro gráfico a seguir, que me parece pertinente a essa possibilidade de evolução. Mas em país religioso extremamente católico, em 1872,
vem vindo uma queda. Em 2010, 64% de católicos, 2010, 22% de evangélicos, 8% não tem religião declarada e estamos lá com 2% de espíritas. Nesse slide a seguir, que é uma tendência sugerida nessa publicação, né, que os níveis, os percentuais de católicos vêm caindo, de evangélicos vêm subindo, aqueles sem religião aumentariam um pouco mais, em 5%. Aqui não há a nossa denominação espírita, mas existem outras religiões, como 8,5%. Na população mundial, 80% tem alguma denominação religiosa para si. Então, primeiramente, nosso país é religioso, tem uma religião, mas essa religião, ela expressa, é o que a gente chama de religiosidade intrínseca. No consultório, habitualmente, a minha secretária, eu peço como fichinha inicial, perguntar ao paciente qual a sua religião. Então, ter religião tem uma importância. Agora, será que eu desenvolvo, né, a religiosidade intrínseca, ou seja, a religião para mim é meu bem maior? Eu consigo trabalhar em harmonia com a minha vida e com a minha crença? E esse pesquisador, ele diz que aqueles que têm uma religiosidade intrínseca, eles teoricamente teriam uma condição mental de personalidade mais estáveis e saudáveis. Extrínseca, o que é? É aqueles que têm uma religião, vão ou na igreja, no centro espírita, no templo evangélico, mas para serem vistos, para as pessoas verem que realmente estão lá frequentando, para ter uma certa autoabsolução. Isso não está interiorizado dentro dele. Ele tem uma religião, só que o que ele aprende, muitas vezes ele não pratica. Ele só a utiliza como um meio social. Então, dentre as duas, o que é importante ter religiosidade intrínseca, interiorizar conhecimento e praticar. Coping religioso é o que eu comentei na primeira apresentação, que eu acho importante que a gente possa discutir, porque ele é uma interface entre a religiosidade, a espiritualidade e a saúde, descrita por esse outro pesquisador. É um conjunto de estratégias nas circunstâncias de adversidade ou situações estressantes da vida. Nós comentamos que dificuldades nós tivemos, as temos e muito provavelmente as teremos. Como que eu vou enfrentar essa dificuldade? Eu tenho que ter algum suporte. Suporte médico, se é uma doença, com certeza extremamente importante. Algum amigo que possa ser um suporte fraterno, mas a religiosidade intrínseca e a espiritualidade podem ser um grande suporte. Mas eu posso utilizar esse suporte de maneira positiva ou de maneira negativa. Então, o coping religioso espiritual, ele pode ser positivo, como esse exemplo. Pedir a ajuda de Deus para perdoar as outras pessoas. Então, eu estou sendo lá, estou sofrendo dificuldades com outras pessoas, né? Ao invés de, entre aspas, né, pagar o mal com o mal, eu vou exercitar o bem contra o mal que me é impelido. Busquei ajuda espiritual para superar minhas próprias mágoas, ressentimentos. Ofereci ajuda espiritual a amigos e familiares. Tentei proporcionar conforto espiritual a outras pessoas, que muitas vezes a gente também busca a nossa saúde e esquece de ajudar os próximos, que estão muitas vezes não tão próximos, né? Mas ele pode ser negativo, e nas pesquisas isso é levado em consideração. O paciente ele pode ter uma religião, sempre que ele utiliza essa religião de maneira muito pesada, ou de maneira negativa, como esse exemplo. Questionei se Deus realmente se importava comigo. Puxa, eu era um frequentador da casa espírita, ajudava lá na mesa mediúnica, e de repente, depois de 20 anos, teve um acometimento de saúde tão grave assim. Mas que Deus é esse que me abandonou nesse momento? Isso é a utilização de maneira negativa da sua religião, da sua religiosidade e espiritualidade.
Como conhecimento sobre espiritualidade, é essa relação entre o que nós temos de pensamento, do nosso significado da vida, das vidas, e a relação com o sagrado e o transcendente. O Kennedy é um grande publicador, e inúmeras pesquisas a gente vai encontrar o nome dele como norteando essas pesquisas. É a busca da dimensão não material extrafísica da existência, algo que não é visível, não é atingível do ponto de vista terreno, mas acaba se tornando a essência da pessoa. Então, eu trouxe para que nós possamos refletir e interligar essas informações. Para que uma pessoa tenha a sua espiritualidade muito bem desenvolvida, ele precisa buscar conhecimento. Então, ele precisa buscar conhecimento através da literatura, através de pesquisas embasadas. Isso é importante. Ter uma religião, mas não exercê-la de maneira realmente fiel, honesta, interiorizada, muitas vezes não tem um significado maior diante da busca da saúde, eu diria que também da própria felicidade, que é algo que nós buscamos, né? A gente quer ser feliz, ou pelo menos ter momentos de felicidade. E claro que a saúde e a felicidade são coisas que caminham juntos, né? Então eu tenho uma religião, eu posso ter a minha religiosidade muito bem exercitada, eu posso tropeçar, cair, mas eu não vou entender isso como uma punição de Deus. Ou pelo contrário, Deus não me deixou em sofrimento, me abandonou, né? Se esse sofrimento surgiu, é porque eu preciso passar por esse sofrimento. Mas Ele nos permite várias estratégias, várias ferramentas, várias pessoas que nos auxiliam. Então, ter uma espiritualidade, essa conexão muito fortalecida, isso é extremamente importante. Eu trouxe 2 trabalhos pontuais dentro daquele universo de milhares. O Giancarlo Lucchetti, nessa publicação de 2021, ele é professor da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, ele é um grande publicador, e fazendo um resumo dessa publicação dele, as pessoas que têm a sua religiosidade e espiritualidade muito bem desenvolvidas têm menores sintomas depressivos, menores tendências suicidas, menor uso de substâncias psicoativas, melhores resultados em transtorno bipolar e proteção contra o estresse pós-traumático, geralmente aumentando o crescimento psicológico. Isso é científico, é uma coletânea de vários artigos, ele é um grande pesquisador, então existe um embasamento sólido, científico, para que nos estimule a busca da nossa melhor relação de espiritualidade. Trouxe uma outra informação que tem sido muito ratificada dentro da cardiologia. A doutora Fátima Boni está aqui para nos comprovar. Essa atualização da diretriz de 2019, eu trouxe alguns compêndios de relações de artigos científicos, mas eu trouxe apenas um recorte dessa diretriz. Quanto maior a religiosidade intrínseca e espiritualidade, melhores níveis de pressão arterial, de neurohormônios, ativação do sistema nervoso autonômico, melhor o controle da variabilidade da frequência cardíaca, o controle do colesterol, triglicéridos, menor risco cardiovascular, melhores controles da doença aterosclerótica, diabetes mellitus, alguns marcadores de atividade inflamatória como PCR e melhores controles de imunidade humoral e, consequentemente, celular. E desfechos clinicamente relevantes, incluindo maior longevidade na relação direta com
o tamanho dos telômeros dos leucócitos. Então, existem várias buscas de evidências científicas que vão nos deixando cada vez mais embasados para essa busca por uma saúde integral. Então, ao finalizar essa segunda apresentação e colocando à disposição para as perguntas e para a nossa relação, nesses outros minutos finais, se nós formos pensar um pouquinho, os dois temas têm uma conexão direta. Eu quero ser voluntário, eu preciso ter conhecimento. Eu sou médium, excelente. Em equilíbrio, você está dentro da sua casa espírita harmonizado, você tem ciência das suas fraquezas, personalismo, aquela sensação de ser o controlador das situações, ou você trabalha muito bem em grupo? Você consegue receber as orientações de determinadas normatizações? Após uma negativa, você consegue entender que essa negativa muitas vezes é porque a dor física, muitas vezes espiritual, ela sobrepõe naquele momento a visualização do nosso mestre nos dando a mão, que ele jamais nos abandona. Então, essa relação de doação, ela precisa de uma mão dada com uma relação de conhecimento do universo dos hospitais, do universo médico, do universo de discussões das visualizações para as clarividências. E no exemplo anterior, nós vimos um quadro de obsessão espiritual grave, interferindo de maneira extremamente impactante e para um desfecho quase para um desencarne de uma criança. Então, agradeço a princípio esse momento com vocês, fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Pontualmente, estamos até adiantados na nossa agenda. Agradecer ao Dr. Alexandre novamente pelas explicações tão super completas para nós. Eu gostaria também de abrir aos internautas, se tiverem perguntas, eles podem fazer as perguntas. Nós temos uma equipe aqui que está atenta às mensagens que vocês colocarem. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, sintam-se à vontade em escrever no chat, que nós estaremos aqui, o Dr. Alexandre estará fazendo as respostas. Agora, os nossos amigos capelães podem passar as pranchetas a todos, a quem tiver perguntas. Se vocês quiserem levantar a mão, fiquem à vontade. Nós já temos pessoas aqui para trazer a prancheta, por favor. Temos 2 aqui já para trazermos as pranchetas. Aqui na frente, Aninha, por favor. Enquanto vocês vão escrevendo perguntas, a segunda parte é a parte que tanto a Marilene como a Edeli vai falar sobre o trabalho da capelania e tirar demais dúvidas específicas de padronização. Mas o nosso objetivo é que a gente tenha também uma interação com vocês que estão aqui e também quem está pelo YouTube, trazendo questionamentos, nos ajudando em reflexões, e para que esse trabalho possa ser cada vez mais conhecido, propagado. Eu aproveito nesses minutos para dizer, vocês devem ter recebido, que esse trabalho existe no Hospital Unimed, aqui em Piracicaba, na Santa Casa, em Piracicaba, e no Hospital Regional. Nessa gestação com a Piracicaba, várias outras anos do Brasil, nós temos em torno de 60 a 65 anos do Brasil, muitas outras também desenvolvem esse mesmo trabalho de capelania hospitalar espírita.
primeira pergunta aqui, presente, doutor Alexandre. Como se desenvolve a espiritualidade na medicina, nas faculdades e nos hospitais e outros consultórios? Como o senhor entende a ótica das formas de tê-las no atendimento, de forma técnica, no atendimento espiritual ao seu paciente? Como é seu nome? Vladimir. Vladimir. Muito obrigada pela pergunta, Vladimir. Bom, pergunta do nosso amigo, extremamente importante, porque aqui a gente trouxe um cenário de consolidação de evidências científicas. Mas essas evidências, elas estão ao alcance de todos, dentro do universo acadêmico. A princípio estão ao alcance. Precisam, por um lado, de intermediários que levem esse conhecimento e também de facilitadores para que esse conhecimento possa ser implementado, refletido dentro da formação acadêmica dos médicos e também de profissionais da área de saúde. Eu tive uma experiência aqui na cidade, na Universidade em Morumbi. Ministrei por um tempo curto, mas uma disciplina que surgiu, que era a disciplina de medicina e espiritualidade. Ela até então era uma disciplina optativa. Nós fizemos com uma pleia de alunos, não somente de estudantes de medicina, mas de outras áreas de saúde, essa relação de estudos, de tudo isso que vocês viram, de maneira pormenorizada. Estamos para publicar um artigo científico dessa interação de religiosidade e espiritualidade dentro das universidades, com os dois lados, com o lado do aluno, com o lado docente, com perguntas versando desde anamneses que são consolidadas, aí vai a segunda resposta, né? Existem anamneses espirituais, assim como existem anamneses tradicionais, né? Quando vocês vão ao médico, habitualmente, a depender da sua especialidade, mas normalmente existe um roteiro de segmento para norteamento dessa relação médico-paciente. Muitas vezes essa relação é muito fugaz, infeliz. Muitas vezes o médico não olha nos olhos do paciente, que isso também é uma grande infelicidade, e, consequentemente, demonstrando a sua falta de interesse. Mas assim como existe uma anamnese, entre aspas, tradicional, existe uma anamnese que foca em questões de religiosidade e espiritualidade, que faz parte da possibilidade de abranger a saúde integral. A medicina do futuro, ela deveria seguir esse conceito de que a Organização Mundial de Saúde, há algumas décadas, colocou a gente considerar a dimensão espiritual. Então, na consulta médica, na relação médico-paciente, deveria existir a abertura para essa grande lacuna que é a espiritualidade. Por um lado, por falta de abordagem médica, por receio do próprio médico, por uma dificuldade pessoal de relação com o transcendente. Então, como ele não consegue ter essa relação fortalecida, ele não consegue interiorizar e transmiti-la para o seu paciente. Por outro lado, pelo receio do que o paciente vai pensar, né? Puxa, se o médico me perguntar sobre questões de religião, religiosidade, espiritualidade, será que ele vai estar transpondo alguma linha, né, dessa relação? Eu diria que isso, numa relação harmônica, ela não existe. Assim como se pensava, existia, né, no início da doutrina espírita, o pensamento em relação aos inquisitores, né, isso não existe mais. A capelania veio consolidar que não existe a restrição à visita religiosa e à visita religiosa espírita. 80% de evangélicos, mais de 90% católicos, aceitando a visita respeitosa espírita, levando a terapêutica complementar espiritual.
Então, muitas vezes essa relação precisa de um facilitador dentro da universidade. Como comentei, eu tive a oportunidade dessa experiência como uma disciplina optativa, ela se tornou obrigatória no ano seguinte, e no outro ano ela já deixou de existir. Mas nós plantamos a nossa sementinha e, como eu comentei, essa publicação científica ela deve sair esse ano ainda, envolvendo os três campos da EMB Morumbi, Piracicaba, São José dos Campos, São Paulo, envolvendo os alunos e docentes que participaram. Temos mais perguntas aqui, doutora Alexandre, mas duas perguntas elas se complementam, tá? Veio uma pergunta dos internautas, então, muito obrigada novamente pelas perguntas. Quais são os primeiros passos para consolidar um trabalho de capelania onde ele não existe? Por exemplo, em minha cidade. E uma outra pergunta aqui, da Valquíria, presente. Muito obrigada, Valquíria, pela pergunta. Somos de Limeira, frequentamos uma casa espírita. E como participar desse trabalho de capelania lá na minha cidade? Primeiramente, recordando que nós conversamos, as visitas fraternas, elas existem há décadas, desde a década de 50. Se vocês forem até nessa última publicação nossa, isso está bem descrito, com referências bibliográficas, e também relembrando que as visitas e essa interação do trabalho espírita, ela se iniciou nos hospitais psiquiátricos, de maneira muito forte, há décadas atrás. O trabalho de capelania ele é um trabalho complementar às visitas que já existem há décadas. E nessa outra vertente, através das AMES. Então, aqueles que estão próximos a nós, se não tiverem AMES em sua cidade, são muito bem-vindas para fazer parte do trabalho de capelania aqui conosco. Se há AMES próximo, que possam auxiliá-los e conduzi-los e acompanhá-los, nossa orientação é que procure as AMES próximas de suas cidades. Nosso objetivo, muitas vezes se acredita que o trabalho ele gera uma credencial. Então, faço a capacitação, recebo minha credencial, o meu crachá e vou mundo afora. O que nós entendemos é que essa interação, como eu procurei documentá-la, ratificá-la ao longo das duas apresentações, a associação do conhecimento médico, da visão médico espírita, do trabalho voluntário espírita dentro do universo médico. Então, é necessário, é importante o acompanhamento de uma associação médica. Então, essa relação nos fortalece, nos faz propagar esse trabalho de maneira consolidada. Aquele exemplo que eu dei da figura do Dr. Bernardo, sem um rosto definido, quem estará no hospital, ele vai levar, entre aspas, simbolicamente, a bandeira do Espiritismo. Se ele tem um mau passo, uma má abordagem, não tenho dúvida que isso é levado à administração do hospital, isso fere o trabalho, muitas vezes de maneira impactante, e isso pode dificultar todo o movimento que tem sido feito de maneira muito preocupada com essas possibilidades de restrição ou de cessar o trabalho. Assim como nós somos, em algumas situações, eu vou exemplificar, no Hospital Unimed, nós somos convidados a adentrar, trazendo um projeto documentado que seria o trabalho de capelania, não foi só estarmos lá. Isso passou meses para ser aprovado. E com a preocupação que esse trabalho pudesse ser um trabalho à semelhança, isso foi dito para mim, com os diretores, como se fosse um trabalho de mesa branca. Puxa, será que esse trabalho vai ser assim no hospital? Então não está sendo aprovado esse trabalho. No segundo hospital, que foi a Santa Casa, eminentemente católica, nós levamos aquelas publicações.
um projeto muito bem estruturado, muito bem embasado, com referências bibliográficas, e como eu ilustrei para vocês, né? Leituras de pesquisadores do mundo para esse trabalho nosso singelo aqui em Piracicaba, interior de São Paulo, no Brasil. Então, isso nos fez abrir portas. O Hospital Regional, também, esse foi o mesmo caminho. Então, nós não fomos convidados, nós os convidamos. Então, existe uma estruturação, uma documentação, existe um acompanhamento e um olhar muito de perto da administração do hospital. Nossa preocupação é que esse trabalho seja muito bem blindado de quaisquer interferências e que, assim como em situações nós somos convidados, em outras situações também nós somos convidados a nos retirar do trabalho. Olha, tem o voluntário X, Y, ele aconteceu tal coisa, né? Teve impacto. Hoje nós temos mídias, né? Nós temos plataformas, né? Isso é propagado, né? O bem é propagado, mas muitas vezes situações negativas também são propagadas. Então isso se leva para a administração. Puxa, esse grupo não está legal. Então a gente agradece tudo, né? Então, acho que ilustrando um pouquinho a pergunta. Temos mais uma pergunta da nossa colega Maria Antônia. Muito obrigada, Maria Antônia. A pergunta dela é a seguinte, doutor. Notamos que há um movimento imenso nas mídias sociais a favor do materialismo. E isso importa na visão social da espiritualidade com forte influência política. O que fazer para mudar isso? Tirando a questão política, obviamente, o último artigo, nós temos a possibilidade, né, a USE, ela nos presenteou com a possibilidade de eventualmente contribuirmos com alguma publicação. A publicação que acredito que irá sair no próximo módulo é um texto que eu fiz. O texto inicialmente seria sobre felicidade. A felicidade existe. Mudei um pouquinho o tema, mas o contexto eu acho que casa um pouco com essa questão. E o que nós conversamos hoje, né? Nós sabemos que vivemos num mundo materialista. No ápice da pandemia, onde nós deveríamos ter a maior possibilidade de interiorização e reflexão das nossas vidas, muitos estavam procurando cirurgias plásticas. A gente sabe que, por outro lado, muitos amigos espíritas estavam com medo de desencarnar. Poxa, mas é espírita, ele quer desencarnar, que história é essa? Mas é espírita ou não é? Então isso mexeu muito, foi um acontecimento nesse caminho de transição planetária, de provas e expiações para a regeneração. Vamos ver quem vai ficar, né? E quem não vai ficar, e tudo isso a gente está inserido. O acontecimento, no meu singelo entendimento, foi por uma reflexão espiritual coletiva, né? Da minha vida, da vida com a minha família, né? Da vida aqui com o meu planeta. Aí, se a gente for pensar, vai também sobre alimentação, sobre conservação da natureza, desmatamento, né? Então, eu quero ser uma pessoa melhor, mas aí, de repente, eu também, pelas minhas atitudes de alimentação, eu permito a devastação da Amazônia. Então tem toda uma interconexão de reflexões possíveis. Se nós tivermos essa possibilidade de interiorização, ela vai ter uma graduação para cada um de maneira diferente. Para mim, como médico, no período da pandemia, minha esposa é médica, ela é pediatra, e os consultórios muito se fecharam, né? O sentimento que me veio, nós nos mantivemos abertos com as restrições, máscara, álcool gel, etc. E claro que os atendimentos caíram drasticamente. Isso impactou profundamente em mim, porque me fez refletir
que realmente uma das grandes bases da minha felicidade era o servir. Era servir ao próximo, através da medicina. E aí, naquele período, eu podia servir muito pouco ao próximo. Como eu não sou intensivista, paliativista, ou que pudesse auxiliar, né, mas eu, naquele momento, pode ser que até assim, não tinha medo de ser recrutado, eu não tinha conhecimento, né? Mas para mim houve essa reflexão. Estamos no universo do TikTok, tudo rápido, né? Então até hoje um dos objetivos, né, em paralelo, olha, ninguém mais aguenta apresentações muito longas, muito complexas, todo mundo cansa, começa a bocejar, etc. Vamos fazer um pouquinho mais curto. As relações estão se deteriorando, as relações pessoais, familiares, né? Os emojis. A gente acaba concretizando as nossas vidas nos emojis, né? Eu estou lá chorando, de repente mando um emoji de rostinho feliz, só para dizer que eu estou bem, né? Estou aqui com, né, às vezes, a esposa do lado, o marido do lado, né? Em vez de eu, olha, vamos conversar, olhar nos olhos, quero saber realmente como você está. Como você está? Pim, mensagem. Estou bem, com um joinha. E a gente vai se adequando a isso. A inteligência artificial, um tema que a gente conversou dentro das reuniões da AIME, ela está surgindo de maneira avassaladora e não tem volta. O que ela vai substituir? As relações humanas a gente já está perdendo, antes de surgir a inteligência artificial. Mas ela vai conseguir abranger qual grau de interação pessoal, familiar, médico-paciente. Foi propagado, se não me engano, na China, já tem um hospital com robôs, né, já tocando o hospital, né? A gente não pode ir contra a tecnologia, senão a gente estaria em um outro momento da história, né? A tecnologia vem com a inteligência artificial, mas também vem com grandes avanços médicos, diagnósticos, terapêuticos, medicações, quimioterápicos, etc., né? A busca incessante da cura do câncer, mas o câncer ainda é necessário, a não ser que nós estejamos nos mundos felizes, né? Ainda tem um certo período para atingirmos, então a doença ainda é necessária, né? Então é importante que a gente possa ter um olhar calmo, harmônico, que nessa encarnação é esse mundo que a gente está. A gente não é contra, né? Não sou contra o TikTok, mas tudo na vida é harmonia. É legal ver uma mensagem curta, estou no tempo acelerado, estou atendendo meu paciente, então no final do dia eu vou ver uma mensagem curta sobre um determinado assunto. Tá. Só que eu tenho que ter entendimento de que aquela mensagem é curta, muitas vezes superficial, muitas vezes não embasada. Então essa é uma primeira preocupação. Por outro lado, claro que existem mensagens edificantes também pontuais. Uma linha que pode fazer você refletir uma semana inteira. Então a gente precisa ter uma busca harmônica desse equilíbrio que não é fácil. Aquela imagem da corda bamba, a gente está ali, né? Vai para cá, vai para lá, né? A gente não é um polo sólido que é imutável. Se eu aferir a pressão agora é uma, daqui a pouco ela pode modificar um pouquinho a frequência cardíaca e assim por diante. Isso é fisiológico, é natural. Então, o que nós temos que tomar cuidado é o grau de informação que eu recebo, da onde que eu recebo, qual o impacto para a minha vida. Recebi aquela informação, fiquei feliz, contribuiu. Mas a gente não pode deixar, apesar dos avanços, de ir atrás disso aqui. Pode ser página para folhear, muitos preferem a página do que lá no acesso digital. A gente precisa buscar conhecimento sólido.
Então, isso vai nos nortear, né? Tanto questões tão preocupantes como a tentativa de suicídio. E muitas vezes o paciente vai, poxa, quero fazer uma prevenção, que na minha família tem muito caso de câncer de intestino. Como que é a sua alimentação? Como que é o seu pensamento? A colonoscopia é um exame de prevenção, né? No seu tempo, de acordo com os guidelines. Mas e a sua parte? O que você está fazendo para tentar, muitas vezes, ou não manifestar, né? Temos aqui a nossa professora Margarida, geneticista, não manifestar uma expressão genética, gênica, né? Ou pelo menos minimizá-la, de acordo com a necessidade de algum resgate reencarnatório. Muito bem, encerramos as nossas perguntas, não temos mais perguntas para essa primeira etapa. Muito obrigada de novo, doutor Alexandre.